Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm nos mandado mensagens, que têm divulgado este trabalho, porque este trabalho ele é única e exclusivamente para a glória do nome do Senhor Jesus. Não é um trabalho pago, mas é um trabalho que o Senhor nos mandou fazer e é Ele que será exaltado, engrandecido e enaltecido. Nós vamos entender que reconhecer, agradecer e interceder são atitudes que o apóstolo Paulo teve diante de uma igreja, mas vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E essas três atitudes de reconhecer, agradecer e interceder, ele fez demonstrando afeto pelos irmãos. Sabe de que cidade? Da cidade de Filipos. Vamos ao nosso tema: reconhecimento e intercessão de Paulo pelos filipenses. Nosso texto base está em Filipenses, no capítulo 1, o versículo de 1 ao versículo 11. Paulo, Silas e Timóteo foram evangelizar a cidade de Filipos, uma cidade que tinha um centro militar importante, era a principal cidade de Macedônia, e os filipenses, eles tinham muito orgulho disso. Atos no capítulo 16, verso 12, nos diz: de lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Lá em Filipos havia muitos militares aposentados, havia muitos romanos. E Paulo, ele queria ir era para a Ásia, mas o Senhor o mandou ir para a Macedônia. Como Paulo tinha a vida direcionada pelo Espírito Santo, Paulo obedeceu. Como é importante nós estarmos alinhados à vontade de Deus, assim como Paulo estava. E a vontade de Deus, ela prevalece na nossa vida. Às vezes nós planejamos, assim como Paulo queria ir para a Ásia, às vezes nós planejamos também, mas o importante é o que o Senhor faz acontecer. Atos capítulo 16, verso 9, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu amo esse versículo, porque nós vemos que quando nós estamos diante do Senhor, o Senhor nos dirige, o Senhor nos usa, o Senhor nos abençoa e Ele nos vê como seus servos, como seus filhos. Ele nos vê como pessoas que Ele pode usar na obra dele. É como fala: Ele vê que somos usados para a glória do nome dele e ele conta conosco para isso. E Paulo, ele obedeceu à voz de Deus. Quando ele chegou lá em Filipos, ele foi lá na beira do rio, aonde Lídia foi a primeira a aceitar a Cristo. Atos capítulo 16, verso 14 e verso 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Nós temos um estudo sobre Lídia no nosso canal, e lá na casa de Lídia foi justamente lá aonde iniciou a igreja, lá em Filipo. E Paulo, ele escreveu esta carta aos filipenses possivelmente quando estava encarcerado em Roma.
ele estava lá e Epafrodito veio visitar e trouxe informações, trouxe ofertas, e é interessante que a Bíblia nos mostra que nesse momento que Epafrodito estava visitando a Paulo, Epafrodito adoeceu e Deus o curou, porque Deus é misericordioso. Filipenses capítulo 2, verso 27, e de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim. Olha Paulo falando, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E a gente vê Paulo, um homem usado por Deus, estava passando um momento muito complicado na vida dele. Ele estava lá aprisionado. Paulo possivelmente ditou esta carta para Timóteo escrever. Segundo os historiadores, e dá até para nós entendermos esta situação, Paulo foi um homem que teve muitas aflições. Ele passou por apedrejamento, por espancamentos, e ele poderia ter tido a sua saúde visual até debilitada, mas o sofrimento que Paulo enfrentava não fazia ele desistir. Ao contrário, ele se aproximava mais de Deus, ele ficava mais ousado para falar do Senhor. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 24 e 25 diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, e uma dessas vezes foi lá em Filipos. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. É somente alguns exemplos do sofrimento do apóstolo Paulo. Alguns outros estudiosos acham que Paulo, quando ele cita Timóteo, que nós já vamos ver, era simplesmente porque Timóteo estava com ele. Mas uma coisa é certa: esta carta foi escrita, esta carta foi direcionada aos santos lá da cidade de Filipe, aos crentes, aqueles que tinham uma vida que queria se dedicar ao Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Olha a identificação que Paulo usa, Paulo e Timóteo, servos, ou seja, Paulo e Timóteo estão vivendo sob o senhorio de Cristo, são homens de Deus. Os homens de Deus no Antigo Testamento, eles também se colocavam, se posicionavam como servos de Deus. E as cartas foram escritas para serem lidas às igrejas, elas continham orientações. Ela foi escrita possivelmente 10 anos após a partida de Paulo lá de Filipos e direcionada, lembra que eu disse, a todos os santos, aqueles que eram separados para servir ao Senhor, aqueles que queriam dedicar a sua vida a Deus, vivendo uma nova vida com Cristo, sob o senhorio de Cristo, e aqueles que confessavam a Cristo como único, como suficiente Salvador, assim como ele escreveu à igreja de Corinto. Vamos conferir 1 Coríntios 1 e 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Dá pra gente entender aqueles que têm a sua vida consagrada ao Senhor, que busca o Senhor acima de todas as coisas, que quer estar sob o senhorio de Cristo, que tem uma vida separada do pecado. Estes são o que Paulo chama de os santos, mas também fala que é direcionado aos bispos e aos diáconos, que eram líderes da igreja, aqueles que supervisionavam. Estes eram os bispos. Já os diáconos eram voltados para ajudar a servir, para ajudar a igreja nas suas necessidades sociais, ajudando pobres, doentes. Eles tinham a função
de servir. Paulo faz a saudação. Filipenses capítulo 1, verso 2. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Olha como que Paulo saudou eles. Não foi muito diferente também em Corinto, não. Vamos ver? 2 Coríntios capítulo 1, verso 2. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça é favor imerecido. Paz, Jesus é o autor da paz, Jesus é o príncipe da paz. É justamente o que Paulo sauda a eles, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Pai, seja com todos vocês. E Paulo ele nos mostra gratidão, gratidão aos filipenses. Sabe por quê? Porque eram pessoas que eram usadas por Deus para estar abençoando Paulo. Filipenses capítulo 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. É uma palavra forte para nós pensarmos. Será que as pessoas, quando elas se lembram de nós, elas agradecem a Deus pela nossa vida? Ou será que quando elas se lembram de nós, elas têm até raiva de alguma coisa que fizemos e as entristeceram? Mas Paulo, ele agradece a Deus pelas recordações que Paulo tinha deles. E detalhe, a cidade de Filipos foi cidade que Paulo viveu coisas ruins. Lembra? Ele e Silas tiveram suas vestes rasgadas, foram açoitados, foram presos, porque eles haviam expulsado um espírito de adivinhação de uma jovem. Mas também Paulo tinha muito motivo de ser grato a Deus por eles. Sabe por quê? A libertação daquela jovem foi algo maravilhoso. Lá teve conversão, teve acolhimento de Lídia, como nós vimos, teve a conversão do carcereiro e da família dele. Como a gente vê, Deus, ele usou de um terremoto para livrar Paulo e Silas lá daquela prisão. O crescimento da igreja de Filipos foi algo que Paulo se orgulhava, e eles demonstravam para Paulo cuidado através de ofertas. Mas o que Paulo fez? Paulo, em gratidão, intercedia por eles, e intercedia com alegria, intercedia com súplicas. Súplicas é uma insistente oração, mas com humildade. Filipenses capítulo 1, verso 4 diz: fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, em todas as minhas orações insistentes, eu faço pedido a Deus por vós. As igrejas, elas estavam em guerra, assim como todas as igrejas estão em guerras quando são igrejas voltadas para o Senhor. Nós temos um adversário, e esse adversário tem a função de roubar, matar e destruir. E a igreja de Filipos tinha a questão dos judaizantes querendo incluir o ritual judaico nos cultos, assim como no viver diário deles, e tinha perseguições que era comum nas igrejas primitivas. Mas Paulo, na oração, ele reconhece o trabalho dos filipenses na obra de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, desde a chegada de Paulo a Filipos. E ele ainda fala cooperação de vocês através da oferta, mas também eles poderiam cooperar através da oração, mas ofertas constantes. Filipenses capítulo 4, verso 15, que diz: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. A igreja de Filipos era uma igreja que estava sempre presente no ministério do apóstolo Paulo. Paulo, em sua oração,
ele declara a convicção de que ele tinha, que era o Senhor que iniciou a boa obra na vida daquelas pessoas. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que iniciou a boa obra, obra da libertação da idolatria, obra da libertação da religiosidade, esse vai sustentar vocês, este vai fortalecer vocês, este vai ajudar vocês até aquele dia. Assim como ele falou aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, verso 8, ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que está conosco todos os momentos até o final. Como nosso Jesus fala, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, até o fim. E Paulo, ele mostra o amor que ele tinha aos Filipenses. Filipenses no capítulo 1, verso 7 e verso 8, que diz: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participante da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo, ou seja, em entranhável afeto que vem de dentro do meu ser por cada um de vocês. Quando Paulo fala, isto é justo porque vocês sempre estão me sustentando através das ofertas, através da dedicação, através do carinho, vocês participam da graça de Deus, vocês participam comigo na minha graça, o que eu tenho de Deus em mim, vocês são participantes. E a gente vê que realmente os filipenses participaram do ministério de Paulo, independente das circunstâncias, como nós vimos no versículo. E Paulo, ele intercede a Deus. Na intercessão que Paulo faz a Deus pelos filipenses, ele pede 3 coisas. Primeira coisa, que o amor deles aumente entre os irmãos, mas aumente no discernimento, aumente no conhecimento para compreender as situações, e agir conforme for necessário. Filipenses no capítulo 1, verso 9, e suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Por isso que a Bíblia nos ensina, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Precisamos nos dedicar a conhecermos o Senhor através da palavra, através da oração, através de um relacionamento com Deus. E amar a Deus é amar ao próximo. Amar a Deus e o próximo é mandamento de Deus, pois o nosso amor a Deus reflete no nosso amor e no nosso cuidado aos irmãos. Lucas capítulo 10, verso 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante nós entendermos isto. Nós entendemos que amar o nosso próximo tem que ser um amor com discernimento para podermos ajudar no que é necessário, porque o próprio salmista, ele pediu isso a Deus. Ele pediu discernimento, ele pediu bom senso e ele pediu entendimento. Salmo 119, verso 66, que diz: ensina-me bom senso e entendimento, pois deposito toda a minha confiança em teus mandamentos. E nós vemos que os irmãos de Filipenses eram irmãos que gostavam de ajudar o próximo, mas temos que ajudar com discernimento para podermos ser eficazes naquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Segunda coisa que Paulo pede
Paulo pede para que os filipenses sejam sinceros, sejam verdadeiras testemunhas de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, para que aproveis as coisas excelentes. Como é importante nós conhecermos esse Senhor, porque é esse Senhor que nos ensina, é esse Senhor que nos ajuda, é esse Senhor que tem muitas coisas excelentes para revelar a nós. E quando a gente vê Jesus, ele também adverte aquelas pessoas para que eles não venham escandalizar o Evangelho. Jesus adverte sobre as pessoas que trazem escândalos ao Evangelho. Lucas capítulo 17, verso 1. Então Jesus declarou aos seus discípulos: é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Olha como nós precisamos estar atentos às coisas que acontecem. Então o próprio Jesus já nos advertiu. E quantas pessoas acabam sendo para nós motivos de escândalo, mas essas pessoas, a Bíblia deixa bem clara, elas vão prestar contas com Deus. E a Bíblia fala que o negócio não vai ser muito bom, não. Terceira coisa que Paulo fala, ele pede para que os filipenses frutifiquem, para que eles sejam produtivos na obra de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 11, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha que interessante, cheios dos frutos, frutos de justiça. A gente vê que a justiça que vem de Deus manifesta-se e manifesta-se com perfeição no nosso caráter e nas obras que nós fazemos, porque é tudo para a glória, tudo para o louvor do nosso Deus. João no capítulo 15, verso 2 nos diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele tira, e tudo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Como é bom nós sermos produtivos para o reino de Deus. Como é bom nós fazermos aquilo que agrada a Deus. Vou começar a concluir. Mesmo em situação difícil, nós vimos que o apóstolo Paulo encarcerado, ele continuava dando frutos, ele intercedia a Deus pelos irmãos, e nós vemos como Paulo fala, precisamos ser gratos, assim como Paulo demonstrou a gratidão dele aos irmãos, nós precisamos interceder pelos irmãos, assim como Paulo mostrou, e Paulo agradeceu a Deus pelos irmãos de Filipos, e ele pediu a Deus para que eles fossem cada vez mais frutificando para a glória de Deus, para que eles crescessem em amor, para eles não causarem escândalos ao Evangelho. E nós vimos que Paulo falava que eles pudessem ser verdadeiras testemunhas do amor do nosso Senhor e que o nome do nosso Senhor fosse glorificado. Nós precisamos aprender muito com o apóstolo Paulo, porque somente assim nós vamos aprender a fazer aquilo que realmente agrada ao nosso Senhor. Como nós vimos no nosso texto base, nós precisamos reconhecer o que as pessoas fazem, mas nós precisamos ser gratos e interceder pelas pessoas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre frutificando, chamados a interceder e sejam gratos. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Deus te abençoe e fique com Deus.